Olá, gente! Vamos agora para nossa aula de geografia. Tá no capítulo 4 do livro de vocês e a partir da página 15. Nas outras aulas a gente está falando sobre pecuária, extrativismo, né, agricultura, como a gente várias coisinhas falando sobre o gado quando ele é criado no setor, no lugar fechado, quando ele é criado no pasto. Então falamos vários pouquinhos. Agora a gente vai falar sobre os setores da economia, né? Primeiro, o que é economia? A gente tá vendo muito isso, as coisas ficando cara, e tudo que a gente gasta, tudo que a gente compra faz parte da economia. A gente o arroz, o feijão que a gente come, chegar bonitinho lá no mercado, ele passa por todo um processo. E tudo isso depende de quê? Da economia, né? Vamos lá. Ao passearmos com nossa família pela cidade, observamos uma grande circulação de pessoas, carros, ônibus e caminhões, indo para a escola, para o médico ou trabalhar. Por falar em trabalho, você já se perguntou como se distribui os cargos de trabalho na sociedade? Qual função esses cargos cumprem? Por que minha mãe, pai ou responsável trabalham no campo, em uma fábrica ou numa loja de roupas? Todas essas pessoas exercem um conjunto de atividades econômicas que vão movimentar a economia de uma sociedade, e essas atividades estão relacionadas com o extrativismo que a gente viu na aula passada, que vimos na aula anterior. A produção, a circulação e o consumo de bens e serviços é o que a gente vai ver agora, faz parte do setor da economia. A economia e seus setores, né, são divididos por setores. Tudo que a gente, cada coisinha é dividida por setor, né? Igual lá na escola. Tem os setores, né? Tem as professoras com as suas salas de aula, tem a coordenadora, tem, né, a pessoa que faz a limpeza. Então, cada um tem uma função. E na economia também não é diferente. Na vida da gente não é diferente, né? Existem setores definidos da economia, que reúne um conjunto de atividades em comum. Temos o setor primário. Quando a gente fala de primário, a gente lembra de primeiro, né? É de extração do produto de matéria-prima. O setor secundário ou de transformação é onde são produzidos nossos bens necessários e a mercadoria. E o setor terciário, que completa o comércio, os serviços, onde os produtos são comercializados, e há trabalhos realizados em saúde, educação e turismo. Além desses três principais setores, temos ainda dois setores que vêm ganhando espaço na economia atualmente, que é o quarto setor ou setor quaternário. Vamos lá, é o setor da robótica ou da inteligência artificial, do desenvolvimento tecnológico e da propriedade científica intelectual. É o momento que a gente está usando muito agora, um setor que cresceu bastante, que é o setor da tecnologia, que a gente está usando muito a tecnologia para a gente poder fazer tudo, para comprar, para estudar, para se comunicar, né? Tudo está sendo através da tecnologia. Já o quinto setor, que é o setor quinário, é composto por um conjunto de organizações não governamentais, que são entidades que prestam serviços para a sociedade em busca de fins lucrativos. Todos os setores da economia são interligados, interdependentes uns dos outros. São peças de um conjunto maior que compõe a cadeia produtiva. Esta funciona como um circuito em que mantém a matéria-prima, é extraída com o objetivo de se produzir um produto que ao final será vendido e assim consumido. Então não existe setor mais ou menos importante do que o outro. Todos têm a sua devida importância. Adiante vamos abordar três principais setores: primário, secundário e terciário. Que é, o primário é lá, eu preciso da matéria-prima. Eu vou lá
eu vou plantar, eu vou cultivar, eu vou tratar aquele produto. O secundário é aquele que eu vou mandar para transformação. Peguei aquela matéria-prima e ele vai ser transformado. Então, esse é o secundário, né? Vou transformar aquela matéria-prima em alguma coisa. E o terciário é aquele que manda, né, para o mercado, para a loja, para as distribuidores, para poder distribuir. E nós que somos consumidores, né, irmos comprar. Vamos falar do primeiro setor, setor primário. O setor primário da economia é um ramo que possui atividades ligadas à agricultura, pecuária e ao extrativismo, que a gente já viu. Então, todo mundo já sabe o que é agricultura, o que é pecuária e o que é o extrativismo. A gente já aprendeu isso nas aulas seguintes. Vegetal, animal e mineral. Esse setor recebe esse nome porque foi o primeiro a se desenvolver na história da humanidade. Trata-se de um setor muito importante em nosso dia a dia, pois nos traz alimentos para consumo, uso direto, além de também proporcionar matérias-primas para as indústrias que fabricam diversos produtos. Podemos dividir o setor primário em 3 atividades principais: agricultura, pecuária e extrativismo. Tudo isso que a gente já viu. Agricultura. A agricultura é um dos mais antigos ramos da economia, surgida cerca de 12 mil anos atrás. Ela foi muito importante para o desenvolvimento da vida em sociedade. Este ramo do setor primário, que é responsável pelo plantio de alimentos para a nossa sociedade através do cultivo da terra. É esse setor que proporciona grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, como o arroz, o feijão, verdura, legumes e frutas. A agricultura tem algumas características interessantes para conhecermos. Ela pode ser produzida em um sistema intensivo quando utiliza modernas técnicas de produção e alta produtividade. A gente viu também, né, sobre o sistema intensivo e extensivo da agricultura. Possui um bom aproveitamento, investimento tecnológico e pode ser a extensiva, quando a produtividade é média ou baixa e pouca tecnologia, ou quando a pessoa produz para o próprio consumo. Outra característica importante é que a agricultura ela possui também diferentes sistemas e formas de produção. Temos a agricultura familiar, que eu acabei de falar, quando a pessoa produz para o próprio consumo, quando todo o processo é realizado por membros da família em pequenas propriedades. Agricultura patronal, que consiste em um modelo empresarial de produção, diferente da agricultura familiar. Sua mão de obra é contratada com sua produção e é baseada na monocultura, produção de somente um tipo de alimento, exemplo, soja, cana-de-açúcar, e é exclusivamente para o mercado interno e externo. Então, a monocultura é quando eu planto, trabalho só com um tipo de produto. Pecuária, que a gente já viu, mas aqui no texto está fazendo um resumo para vocês lembrarem aí. A pecuária, assim como a agricultura, é uma atividade milenar e que acontece no espaço rural, no campo, e que se responsabiliza pela criação e venda de animais para o abate e consumo. 2 animais presentes nelas temos principalmente o gado bovino, que é o boi e a vaca, os suínos, que são os porcos, os caprinos, que são os bodes e cabras, as aves, que é o frango e o peru. Como, por exemplo, a produção da pecuária, temos produtos de ramo alimentício, carnes, leites, ovos e mel. E do ramo do vestuário, temos peles, couros de animais para roupas, sapatos e bolsas. Então, na pecuária também não se aproveita só a carne daquele animal, se aproveita a pele dele também para fazer vários acessórios, bolsas, sapatos, cintos, né, várias coisas aí. Essa atividade também é dividida entre extensiva e intensiva. Na extensiva, a criação, principalmente do gado, é criada solta no pasto. Lembra que eu falei para vocês? E já na intensiva, ela acontece confinada em uma pequena área
com um ou alto uso de tecnologia, para a gente lembrar direitinho aí. Vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo. O extrativismo, conforme estudamos na aula anterior, foi nosso último assunto, está no setor primário da economia e é formado por atividades econômicas que retiram, extraem recursos da natureza, como metais, rochas, vegetais, animais, petróleo, o gás. No extrativismo, as reposições dos bens naturais não dependem diretamente da ação humana e podem demorar milhares ou milhões de anos. Nessa atividade, temos ainda diferentes graus de intensidade e de exploração. Lembra que eu falei para vocês que a água ela é um recurso renovável, porém a gente tem que usar com consciência, né? Então, existem os produtos renováveis e não renováveis da natureza. Setor secundário. O setor secundário da economia é o ramo que possui atividades ligadas ao processamento e à transformação das matérias-primas. O setor secundário nada mais é, gente, eu pegar a matéria-prima, matéria bruta da natureza e transformar aquele produto, né? É igual eu vou pegar vamos dizer que se eu trabalho com a minha fábrica de cosmético, eu vou pegar, extrair aquele produto da natureza e vou transformar aquele material num produto, num shampoo, num hidratante, vou usar a matéria-prima para transformar esse produto. Então, esse setor secundário. Diferentes tipos de indústrias são divididas de acordo com tipos de bem ou produto que fabricam. As indústrias de bens de produção ou indústrias de base representam indústrias que transformam e processam matérias-primas. Convertem certos produtos que serão base para os novos produtos. Como exemplo, temos indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, produção de ferro, aço e alumínio. Indústrias de petroquímicas, que é a produção de derivados do petróleo. Nós vimos muito sobre o petróleo e tudo que o petróleo pode fazer. Tudo que pode fazer com petróleo, né, na verdade. Já indústrias de bens intermediários ou bens de capital corresponde parte do setor industrial que produz produtos benéficos como máquinas, ferramentas, motores, automotivos, autopeças, equipamentos utilizados como em outros ramos industriais como o automobilístico, agropecuária e a produção de energia. Por fim, temos as indústrias de bens de consumo, que são responsáveis pela transformação dos bens primários em produtos que serão diretamente consumidos pela população. Já os bens semiduráveis, aí nós temos os bens duráveis, semiduráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aqueles que não são perecíveis e possuem longa duração, como automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônico e materiais eletrônicos. Já os bens semiduráveis são compostos de mercadoria com uma duração ou uma vida útil mediana, como roupas, sapatos. E os bens não duráveis são mais necessários ao nosso consumo imediato. Corresponde à produção de perecíveis, como alimentos, remédios e cosméticos. Então, presta bastante atenção que tem bastante coisinha aí. Setor terciário, o último setor que a gente está falando. É o ramo da economia que completa toda a cadeia produtiva. Um produz e o outro vai fazer o quê? Vai vender. Ele corresponde ao setor de consumo das atividades do comércio e prestação de serviços. Atualmente, o setor que mais cresce, absorvendo a maior parte da população de serviços economicamente ativa, aquela que está apta para trabalhar em algum setor econômico. Esse aumento do setor terciário é uma tendência mundial, ocorrendo em ritmo e condições distintas em cada país. Algumas razões para esse crescimento no setor ocorrer é que, primeiro, nossa sociedade está cada vez mais urbanizada. O que é urbanizado? Está cada vez mais na cidade, menos no campo, vivendo em cidades, lugar onde temos
atividades no setor secundário e terciário. Temos o desenvolvimento da tecnologia, agricultura e pecuária mecanizada no campo. Reduziu a necessidade de mão de obra neste espaço. Assim, essa mão de obra tende a se inserir no ramo do comércio e serviços. Nós temos também aí o comércio consiste na venda de produtos e mercadorias em estabelecimentos comerciais, que podem ser classificados em comércio varejista e comércio atacadista. Vamos lá, o que é isso? No comércio varejista, os produtos são vendidos para consumidores diretamente, como em uma loja de roupas, de eletrônicos, uma padaria ou um mercado. Já no atacadista, a venda de produtos se dá em grandes volumes, grandes quantidades. Normalmente, quem compra por atacado são as pessoas que vão revender também. Realizada por comerciantes intermediários e maiores, de redistribuição e revenderão em pequenos comércios, né, como supermercado, distribuidoras e depósitos. Vamos lá. As atividades de prestação de serviços compreendem a venda de um trabalho ou de uma atividade profissional e que podem ser prestadas às pessoas individualmente ou de algum setor, empresas e órgãos públicos. Essas atividades estão em nosso cotidiano e são das mais variadas. Temos serviços na área da educação, como professores, creches, escola e universidade. Na área de saúde, hospitais, postos de saúde, farmácia e dentista. Na construção civil, engenheiros e arquitetos. Serviços financeiros, como bancos. Na manutenção de serviços públicos, como os garis, os guardas municipais, policiais, bombeiros e dentre outros. Ao falar do consumo de mercadorias e serviços, é importante saber que hoje, cada vez mais, a tecnologia, as telecomunicações vêm nos permitindo criar espaços virtuais de consumo, como a internet. Como exemplo, temos os serviços de entrega de comida, serviço de transportes, lojas online, de vestuário, de eletrodomésticos, de eletroeletrônico, que concentra o comércio de diversos e múltiplos produtos. É muito o que a gente está fazendo hoje. A gente está comprando muito pela internet, até para evitar sair de casa, né, gente? Por outro lado, seu uso se restringe em determinados compradores, devido a uma desigualdade ao acesso à internet pela população. Nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nem todo mundo tem a facilidade de comprar pela internet. Então, ele não atinge também, já atingiu muitas categorias, muitas pessoas, mas existem pessoas ainda que não têm esse acesso. Quer saber mais sobre o funcionamento dos setores da economia, da sua cadeia produtiva e as consequências de um consumo excessivo para a natureza? Veja a História das Coisas, tá? Tá disponível no YouTube, tem um link aí para vocês acessar se vocês quiserem ver. Agora a gente vai fazer os exercícios da página 20, da página 21 e da página 22, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.